Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube, Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph e hoje eu vou falar sobre os aviões para vocês. Bom, essa semana eu tava de bobeira lá na calçada com minha família quando o avião passou bem baixo. Minha avó fez a seguinte reflexão: Aleph, como os aviões se mantêm no céu? Respondi ela superficialmente, mas fiquei instigado em saber mais. Ela me inspirou muito para falar um pouco sobre esse tema para vocês, afinal, conhecimento sempre deve ser compartilhado. Antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre a história do avião. Bom, o avião teve origem no século XX com um brasileiro chamado Santos Dumont, que ele sempre teve o sonho de voar. Não somente ele, mas também os norte-americanos dos irmãos Wright também realizavam inúmeros experimentos de voo, buscando fazer com que um objeto mais pesado que o ar pudesse voar. Contudo, nessa época já existiam alguns veículos aéreos, como por exemplo balões e zeppelins, que conseguiam se colocar acima das nuvens baseados nos princípios de Arquimedes, cujo afirma que a força fluente e ascendente exercida sobre um corpo imerso em um fluido é igual ao peso do fluido que o corpo desloca. Assim, ele consegue subir. No entanto, eles não tinham autonomia para voar. Foi em 23 de outubro de 1906 que Santos Dumont apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. Agora, vamos pensar em como eles conseguem sair do chão. A princípio, o básico é vencer duas forças que mantêm o avião na terra. A primeira é a resistência do ar contra o avião. E para superá-la, os aviões usam hélices, turbinas ou foguetes para conseguir um impulso maior que a resistência imposta pelo ar. A segunda força é aquela que puxa o avião para baixo, que é o próprio peso da aeronave. É preciso criar uma força mais poderosa que o peso para que o avião possa subir. Vamos lembrar da terceira lei de Newton, a da ação e reação. Toda força de ação gera uma força de reação de mesma intensidade, mas com sentido contrário. Logo, sempre que os primeiros inventores forçavam o avião para cima, a resposta era sempre uma força igual para baixo, e por causa disso, o avião não voava. A solução apareceu após estudos de Santos Dumont sobre Bernoulli, e sua explicação de que quando a velocidade da passagem do ar por uma superfície aumenta, a pressão diminui. Com isso, Santos Dumont e os próximos engenheiros desenvolvedores de aviões desenharam asas de modo que a passagem do ar passasse mais rápido na parte de cima e mais devagar na parte de baixo. Logo, a pressão na parte de cima da asa fica menor e na parte de baixo fica maior. Essa diferença de pressão suga a asa para cima, gerando um impulso suficiente para fazer o avião levantar. Mas como ele se mantém no ar? Já que a tendência de um objeto de maior peso que a resistência do ar é cair. Então, é aí que entram as hélices, turbinas e foguetes. O avião não cai quando está voando porque existem forças que atuam sobre ele, contrabalanceando o seu peso. Como o peso é uma força direcionada para baixo, a força que o equilibra no ar está direcionada para cima, mantendo o avião em equilíbrio. O que dá origem a esta força de sustentação é a alta velocidade do avião. Você já parou para pensar e observar o formato da asa de um avião? Ela tem um formato mais arredondado em cima do que embaixo, fazendo com que o ar que passa por cima da asa percorra uma distância maior que o ar que passa por baixo. Esta diferença de velocidade faz surgir uma diferença de pressão, e assim aparece uma força de baixo para cima equilibrando o avião. Quanto mais rápido o avião, maior é a sua força de sustentação. Por isso, quanto maior o peso do avião, maior deve ser sua velocidade para com que ele possa decolar e se manter em equilíbrio no ar. Antes de decolar, o avião fará movimentos para cima e para o lado. É quando os flaps, pequenas asas móveis que ficam na parte de trás das asas e da cauda do avião, entram em ação e alteram a sustentação e o arrasto da aeronave, permitindo que ele se mova em direções diferentes, ou seja, para cima, para os lados e inclusive para baixo. No ar, o avião manterá a velocidade e alturas constantes. Para que seja uma viagem tranquila, as forças de impulsão e de elevação devem superar da gravidade. E a força das turbinas, hélices ou foguetes deverá ser maior do que aquela exercida pelo atrito do avião com o ar.
Quando não há esse equilíbrio, ocorrem as turbulências. É por isso que em dias de tempestades as turbulências são mais comuns, pois os ventos costumam ser mais fortes e tiram a estabilidade do avião. E devido a essa falta de equilíbrio com as principais forças atuantes, que no caso são a da gravidade, o atrito, a propulsão e a elevação, o avião pode até chegar a cair. Porém, mesmo que uma das turbinas falhe, por exemplo, o avião ainda pode estar seguro. Tudo depende do piloto. Ele pode conseguir manter a estabilidade do avião, como também pode fazer com que o avião não consiga se manter no ar. Agora vai uma curiosidade. Você já parou para pensar como um avião corrige a curvatura da Terra? Primeiro, saiba que os aviões têm sensores que medem a pressão atmosférica. Como estamos submetidos à atmosfera, quanto mais baixo o avião, maior a pressão, e quanto mais elevado, menor a pressão. E então, esses sensores atuam medindo a altitude do avião. Com isso, na hora do voo, os aviões sempre mantêm a mesma altitude atmosférica. Logo, assim que a pressão muda e ocorre uma variação dessa altitude, o piloto automático irá corrigir isso, fazendo com que o mesmo volte à estabilidade e mantenha a altitude e pressão atmosférica padrão e ideal. Então, para que o avião acompanhe a curvatura da Terra, basta que ele mantenha a mesma altitude, sendo corrigida com esses sensores de pressão atmosférica. Agora eu tenho uma pergunta. Vocês já andaram de avião? Se sim, responda aí nos comentários e me falem a sensação. Confesso que antes eu tinha bastante medo, mas descobri que a probabilidade de um acidente é de 1 em 1 milhão, então eu posso ficar tranquilo. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio. Bye bye!